Olá, sejam bem-vindos ao Pod Onyx, o podcast da Onyx Assessoria Contábil. E hoje vamos conversar sobre gestão de pessoas, o segredo para o crescimento de forma sustentável para as pequenas e médias empresas, mesmo com equipes enxutas. E hoje o nosso convidado é Tadeu Ferretti. Seja muito bem-vindo, Tadeu. Sempre um prazer estar aqui com vocês, adorei o convite, reencontrar vocês, trabalhamos juntos, né? E continuamos trabalhando, a amizade continua, o respeito, o carinho e a admiração, então é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Tadeu, pela sua presença no nosso podcast. Tadeu Ferretti, ele é psicólogo, administrador e trabalha como consultor em gestão de pessoas e desenvolvimento humano em médias e grandes empresas. Além desse currículo extenso, eu vou ter que falar um pouco mais, mas eu vou dar a oportunidade dele também se apresentar. Tadeu também é professor de pós-graduação e MBA em instituições como a FGV, UCSAL e outras. Integra o quadro do MEC e INEP como avaliador de cursos superiores e já teve atuações marcantes no esporte, como no acompanhamento emocional de atletas da ginástica rítmica. Agora, em outubro de 2025, ele será um dos palestrantes do Congresso Internacional de Desenvolvimento Humano. Imagine aonde? Em Paris. André, que prazer estar aqui com vocês e falar sobre isso. Vocês falam tanto de currículo, mas isso é construído com um passo de cada vez. E quando eu olho para trás, eu fico tão feliz dessa construção que foi sendo feita, né? E fico tão feliz e também faço questão de dizer que passei pela Onyx, né? Faz parte do meu currículo também ter aprendido, ter contribuído com a Onyx e ter convivido com vocês, porque é um aprendizado mútuo. Então faz parte. Tadeu, muito obrigada pela sua presença. E vamos iniciar o nosso bloco 1, que é a origem e visão da liderança. Então, conta pra gente um pouquinho, qual foi o momento decisivo que você entendeu que o desenvolvimento humano e a gestão de pessoas era a chave para transformar as empresas? Eu adorei essa pergunta. Essa pergunta ela tem tudo a ver, porque ela, em algum momento, a minha carreira ela se cruza com a carreira de André. Então, eu sou contador, né? Minha primeira formação em contabilidade, ciências contábeis. Trabalhei muitos anos em grandes empresas, a exemplo da Escola Baiana de Medicina, a exemplo da Secretaria da Fazenda e, por último, Itaú. E foi justamente nessa empresa, André, que eu tive essa percepção e tive a certeza de que números sozinhos não eram suficientes. Entregar números significa que você também precisa entregar pessoas, mas pessoas saudáveis. Pessoas que estejam plenamente confiantes, felizes e praticamente engajadas, felizes e com a certeza do que fazem. Então, isso para mim é importante. Trabalhar no banco, mais uma vez, eu sempre falo sobre isso, não é o Banco Itaú, é sempre a cultura. E a cultura quem faz são as pessoas, né? São os colaboradores. Então, trabalhar no banco eu aprendi muita coisa, foi uma escola muito importante na minha vida. Mas não fazia sentido para mim entregar só números. Tinha que ter sentido para mim entregar números, mas entregar também e trabalhar com pessoas saudáveis, trabalhar com pessoas felizes e com propósito, sabendo o significado daqueles números para a empresa e para a sua vida. Interessante, né? Você vem da área de números, ciências contábeis, mas se identifica justamente na relação comportamental, na gestão de pessoas. Partindo desse pressuposto que você entende as pessoas como um fator importante para uma organização, em cima de detrimentos de processos, o que você associa é mais importante verdadeiramente hoje, o olhar para as pessoas do que os processos? Claro que eu vou puxar minha sardinha, né? Olhar para as pessoas. Os processos, primeiro, quem cria os processos somos nós, as pessoas. Segundo, que os processos só vão funcionar também se as pessoas estiverem também em bom funcionamento. Psicossocial, emocional. Então, logicamente que pessoas são importantes, porque são elas que conduzem, são elas que compõem a empresa. Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de uma empresa que tem uma cultura construída por pessoas,
No caso da Onyx, é uma cultura construída por André e por seu sócio, e que as pessoas, de certa forma, vão sendo conduzidas a comportamentos, a normas que são ditas, são escritas, mas cultura a gente não lê, cultura a gente não escreve, cultura a gente respira. Então, logicamente que pessoas sempre será mais importante do que processos. Logicamente que os processos precisam existir, mas para eles existirem antes, precisam vir as pessoas. Bacana. Então você fala de comportamentos, você fala de habilidades, que isso deve ser intrínseco à cultura organizacional e isso parte justamente das pessoas que estão ali como gestores. Exato. Partindo disso, o que é que você entende que é importante e urgente para o líder ter na sua trajetória e na sua execução junto aos seus liderados? Perfeito. O líder, né? O nome já está dizendo, líder, liderar. Liderar processos, mas também liderar pessoas. Eu sempre falo que liderar é uma arte. E a gente precisa ser um artista todos os dias para poder lidar com pessoas subjetivas. Eu tenho o meu comportamento, Michele tem o dela. A gente tem objeções diferentes. André tem um pensamento diferente. Nós viemos de famílias diferentes, culturas diferentes, questões financeiras, sociais, emocionais. Imagine isso dentro de uma empresa, o turbilhão, né? O caldeirão fervendo disso, né? De pensamentos e atitudes e comportamentos diferentes. Então, o que é preciso para a liderança, André? Tem uma técnica e tem algo, uma habilidade que é muito importante. Eu acho engraçado quando se fala de tantas habilidades importantes, em inglês ainda, né? Se faz uma lista de 15 habilidades mais importantes. Para mim, a habilidade mais importante de uma liderança é a comunicação. É a comunicação clara, assertiva, é a comunicação, é o olho no olho, é o dia a dia, é o corpo a corpo, é você entender tanto as facilidades daquele funcionário ou da sua equipe, quanto as dificuldades também. E isso só vai ser resolvido através da comunicação. E a comunicação, para mim, é a habilidade mais importante. E eu vou lhe dizer uma coisa, a gente tem se comunicado muito mal. Verdade, Tadeu. Sabemos o quanto a comunicação e a gestão de pessoas é importante no ambiente organizacional. Então, essa comunicação no dia a dia, entender o perfil das pessoas, a gente saber do que ela está precisando, aquele lado empático, é muito importante. Só que realmente, assim, na prática, pode ser um pouco difícil. Ainda mais para as empresas que estão iniciando agora, pequenas empresas, para colocar realmente o desenvolvimento humano em prática. Então, agora eu quero entrar um pouquinho no nosso bloco 2, que é gestão e de pessoas na prática. Então, me conta um pouquinho, nessas empresas que estão iniciando agora, que elas não têm noção realmente das boas práticas em recursos humanos, qual o erro mais comum que você já identificou sendo consultor em gestão de pessoas e desenvolvimento humano? Essas empresas que não colocam realmente em prática aquele desenvolvimento, o lado empático do ser humano. Qual foi o erro que você mais identificou? As pessoas costumam dizer que o erro principal está sempre nas lideranças, né? Eu costumo dizer que nem sempre. Às vezes as lideranças até pecam por tentar querer acertar demais. Mas o que eu digo é para as empresas pequenas que estão começando, o desenvolvimento humano, ele sempre é possível de ser feito. O que acontece? A gente falou de comunicação. Primeiro, quando a gente abre uma empresa, a gente tem uma ideia do que é essa empresa, que serviço ela vai prestar, que produto ela vai vender. Então, eu preciso ter no meu time pessoas que tenham proximidade, pelo menos, no que eu penso, no que eu gostaria, no que eu pretendo. Se isso passa pouco ou passa muito distante, já vai haver conflito. O conflito, ele também é positivo. Eu acho que é importante quando há conflitos, porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente entende, a gente alinha. Mas para as empresas pequenas, pessoas falam também que empresa familiar, empresa pequena também é difícil. As grandes são difíceis, todas as empresas são difíceis, independente do porte, justamente por conta dessas divergências de pessoas, de comportamentos, de atitudes, de crenças, de propósitos, né? Então, o maior erro que eu vejo, vou insistir aqui, é na comunicação. Então, eu abro uma empresa, eu sei qual é o propósito, eu sei qual é a minha missão, eu sei qual é a missão da empresa, eu sei o que eu desejo. E as pessoas que estão chegando, elas sabem? Será que eu comuniquei? Será que eu treinei? Será que eu capacitei? Será que essa missa é rezada todos os dias para que eles entendam, para que eles aprendam? Ou eles chegaram e disseram assim, tem que vender. Tem que vender para quem? Tem que vender por quê? Qual é o significado disso? Qual é o sentido disso para o meu cliente
e para mim. Verdade. E você já até respondeu uma próxima pergunta, que era em relação à gestão de conflitos. A gente sabe que as pessoas realmente são diferentes, cada um com sua opinião, com sua personalidade, com a sua vontade. E muitas das vezes, nessas empresas que não têm aquelas boas práticas de recursos humanos atuantes naquele desenvolvimento profissional e humano daquela pessoa, há essa gestão de conflitos. Então, como é que a gente pode transformar um ambiente que é tenso em um ambiente saudável, produtivo? Ótimo. Então, assim, primeira dica que eu dou para a liderança é saia do conflito. Se você entra no conflito junto com o funcionário, junto com o cliente, você não consegue enxergar, você não consegue ver possibilidade de soluções. E aí, primeira coisa, ou a gente quer defender o cliente, ou a gente quer defender o funcionário, ou a gente quer defender a empresa, mas a gente não enxerga onde é que está o gargalo, onde é que está o conflito. E quando a gente não enxerga, quando a gente não sai desse meio, a gente começa a entrar num vício, num ciclo vicioso. Ou a gente vai defender o cliente, ou a gente vai defender o funcionário. E a questão não é defender, a questão é a gente entender, parar, pensar e alinhar. Então teve o conflito, eu saio, analiso, percebo e eu dou um prazo de 24 a 48 horas. A gente faz uma escala geralmente de resolução de conflito, né? De 24 a 48 horas para a gente pensar que estratégia, que solução é que a gente vai trazer. A gente chama as partes, geralmente a parte envolvida, o cliente muitas vezes a gente deixa de fora, mas a gente chama o funcionário, a gente procura entender. Também tem muito isso, sabe? A liderança quer ouvir o cliente, mas não quer ouvir o funcionário, né? E essa história, para mim, já caiu por terra há muitos anos de todo cliente ele tem razão. Eu acho que a gente precisa entender, a gente não vai dizer para o cliente que ele está errado, mas a gente vai ouvir o cliente, a gente precisa ouvir também o nosso funcionário. Isso gera confiança, isso gera vínculo, isso faz com que as pessoas entendam que ela também está ali para servir a empresa e não para trazer problemas. Então, uma escala de 24 a 48 horas para a gente entender e a gente criar meios e estratégias, e uma escala maior de uma semana ou 30 dias para a gente ir acompanhando essa pessoa ou essas pessoas, tanto o cliente quanto o funcionário, ou funcionário com funcionário, para a gente entender o que é que está ocorrendo, o que é que está se passando. Às vezes é algo tão bobo, mas a gente vai deixando passar todos os dias, passa um dia, 2, uma semana, 2 semanas, um mês, e isso vai se repetindo e só vai crescendo. Qual é o resultado disso? A gente afeta toda a equipe e a gente ganha um descrédito muito grande e acaba perdendo engajamento e resultado. Certo, bacana. Aí você falou do olhar que muitos empresários veem primeiramente como importante o cliente, em detrimento dos seus colaboradores. E às vezes são gerados conflitos internos. Esses conflitos tornam o ambiente desfavorável para a produtividade, o que leva a um clima organizacional não favorável. Isso. Ou seja, você faz uma gestão de clima organizacional que é importante para alavancar a empresa, mas por conta de conflitos, essa gestão ela termina sendo ineficiente. E aí eu lhe pergunto, o que você pode fazer para melhorar esse clima organizacional enquanto líder? Pronto. Tem uma prática, André, que eu sempre vejo nas empresas, é assim, teve um erro, teve um conflito, a primeira coisa que as pessoas querem entender é quem foi que errou. E quando você está buscando quem errou, o tempo está passando e o cliente ele quer uma resposta. Acho que a primeira questão teve um conflito, teve um erro, vamos resolver o problema, vamos resolver o conflito, vamos entregar o resultado ao cliente, ele está esperando. Depois disso é que a gente tenta, ainda assim eu acho que não é tão importante descobrir quem errou, porque eu acho que isso serve de aprendizado para todo mundo. O erro de um serve de aprendizado para todos. O acerto de um também deve servir de aprendizado para todos. Mas o grande problema hoje é o gasto de energia que a gente tem, os rótulos que a gente coloca nas pessoas quando há um conflito, porque quer descobrir quem foi que errou. E ainda assim a gente não fica satisfeito porque a gente quer saber como isso aconteceu e por que isso aconteceu. Isso é depois. A primeira coisa é resolver o problema e atender o cliente. Então clima organizacional. A gente não escreve, a gente não lê, a gente respira. Teve um problema, qual é o prazo para a gente resolver esse problema? E a gente vai atender o cliente, a gente vai trazer a solução. E o melhor de tudo isso, eu ainda quero ouvir do meu cliente de que forma que ideia que ele pode trazer para que isso não se repita. Eu gero confiança e eu ainda digo para o meu funcionário também, eu quero que você melhore processos.
Eu prefiro que você, ao invés de repetir e trazer mais erros recorrentes a respeito desse processo ou com esse mesmo cliente, eu quero que você traga propostas de melhorias. Uma coisa que eu gosto muito de falar sempre com as equipes é, sempre que você trouxer um problema para mim, traga 2 ou 3 soluções. Porque isso ganha tempo, isso ganha confiança e isso faz com que a pessoa, antes de chegar para mim para reclamar, ela já sabe, ao reclamar, ela precisa trazer soluções. E dentro das organizações também há o conflito entre as próprias pessoas, Sim. entre os próprios colaboradores. E muitos têm aquela resistência de mudanças. Então, muitas das vezes, o gestor coloca em prática algo que precisa realmente ser mudado entre o cliente, com a empresa, entre os colegas, mas tem aquele tipo de perfil que tem essa resistência. Então, como é que você pode ajudar o gestor a conduzir nessa situação onde aquele determinado colaborador ele é mais resistente a uma mudança? Sim. Eu gosto também dessa palavra mudança. E, assim, o grande problema que eu vejo nas organizações é hoje que, assim, a gente vem fazendo há um bom tempo um processo de uma forma e, de repente, a gente diz assim, olha, a partir de hoje não vai ser mais assim. Aí a gente já tem pessoas que são resistentes a mudanças, todos nós somos, porque mudança gera um pouco de desconfiança, gera medo, gera insegurança. A gente está acostumado a fazer daquela forma e de repente chega alguém e diz assim, a partir de hoje não é mais assim. A gente precisa ter uma escala de tempo, um piloto para a gente entender como vai acontecer essa mudança, porque isso não vai mexer só internamente, vai mexer externamente. O meu cliente também vai me perguntar, mas por que mudou? Alguém me avisou que seria... Desde quando isso passou a ser dessa forma? Então, eu acho que toda mudança, ela precisa de tempo, de maturação, de planejamento e de treinamento para que a gente entenda que ela foi necessária, por que foi necessária e quais são os benefícios que isso vai trazer. Porque muitas vezes a gente sempre tem um sentimento negativo sobre mudança. Quando a gente muda alguém de setor, quando a gente muda alguém de lugar, a primeira coisa que se pensa é, eu vou ser demitido. Então, quando a gente vai mudar o processo, vai mudar a pessoa, vai tirar ela até do lugar que ela fica, a primeira coisa que a gente vai pensar é em algo negativo. Então, a gente precisa ser muito claro. De novo, a comunicação. Comunicação clara, transparente, e para as pessoas entenderem o porquê da mudança. E que não precisa ser hoje nem amanhã, mas essa mudança ela vai ser gradativamente. E mês que vem, no dia 1º de novembro, a gente já começa a valer oficialmente com esse novo processo. Então, na verdade, não é convencer, é demonstrar para eles que aquela mudança é para uma melhoria, tanto no processo organizacional de desenvolvimento profissional deles, Sim. quanto na organização, no atendimento do cliente. Então, de certa forma, você não precisa convencer, você precisa mostrar Exato. que aquele novo processo de mudança é essencial realmente para o nosso desenvolvimento. E eu gosto quando o funcionário pergunta assim, mas isso não vai funcionar. Ele diz assim, né? Mas isso não vai dar certo. E aí eu gosto de uma forma muito simples, né? Perguntar assim, e como seria para dar certo? Quais são as ideias que você tem? Então isso é muito importante porque você faz uma provocação, mas ao mesmo tempo você faz uma provocação positiva, fazendo com que ele também se sinta parte integrante e protagonista desse processo de mudança. Conversamos bastante nesse quesito da liderança, onde nos detemos principalmente na questão da liderança dos profissionais ali dentro de uma cadeia, dentro da profissão. Aí eu vou abrir esse bloco 3, que é o bloco da gestão em pequenos negócios. E vou focar muito na questão das clínicas médicas e dos escritórios de advocacia, que é um nicho que nosso escritório toma como referência para alavancar resultados. E aí eu vou partir para o seguinte pressuposto. Médicos e advogados que terminam suas faculdades e começam a desenvolver as suas atividades profissionais, muitas das vezes dentro da sua própria casa, fazendo suas petições, fazendo os atendimentos, e eles sentem essa necessidade de corte. E qual é o corte? O corte de agora eu tenho que profissionalizar o meu negócio. E aí vai e abre ali um consultório, abre ali um escritório e começam a desenvolver. E aí eles precisam contratar uma pessoa para dar suporte, muitas das vezes uma secretária, um estagiário, e isso começa a tomar corpo. E aí quando começa a tomar corpo, eles deixam as suas atividades profissionais para começarem a gerenciar.
gerenciar esses pequenos negócios. E uma vez que eles começam a gerenciar, eles começam também a detectar essas irregularidades, esses conflitos. E aí eu lhe pergunto, quais desafios esse perfil desses profissionais que viram líderes são essenciais para eles conduzirem esses pequenos negócios? Bom, você iniciou a pergunta com uma frase muito importante, né? O médico, o advogado, como você trouxe como exemplo, ele pensou assim, né? E você reproduziu isso, né? Eu preciso qualificar o meu negócio. E aí, se eu tivesse frente a frente com ele, dizia assim, você precisa, antes de tudo, se qualificar. Você se qualificou no direito, você se qualificou na medicina, mas gestão é outra área. Então, assim, você é bom naquilo que você estudou, naquilo que você se dedicou, no jurídico, na medicina, nos procedimentos estéticos, médicos, mas na gestão, a gente precisa entender que ou a gente se qualifica, e ainda assim eu sou muito favorável, André, que mesmo que eu entenda de gestão, mesmo que eu seja um advogado e entenda de gestão, eu preciso dar lugar e vez às pessoas que também estudaram para isso. Então, eu vou dar um exemplo próprio meu, né? Eu trabalho com redes sociais, minhas publicações do meu trabalho nas redes sociais, mas eu jamais vou me ousar a fazer qualquer tipo de divulgação profissional porque eu não estou qualificado para isso. E aí eu vou buscar um profissional que entenda, que conheça de cores, de fonte, de letras, de texto, porque isso vai me ajudar, mas se eu fizer, eu sei que vai me prejudicar. Então, se eu sou um médico, sou um advogado, estou abrindo lá o meu escritório, o meu consultório, a primeira coisa que eu preciso pensar é pensar em profissionais que estejam qualificados para que ele possa fazer uma administração e uma gestão adequada para o meu consultório e para o meu escritório. Essa coisa da gente querer fazer tudo e querer fazer tudo ao mesmo tempo e achar que vai fazer bem, isso é um caos na vida profissional de qualquer área. Então, a gente precisa dar espaço e vez às pessoas de acordo com as suas qualificações. A gente precisa respeitar o espaço de cada um. Nada impede, né, que um médico ele seja um ótimo gestor. Não estou dizendo que ele não possa ser, ele pode ser. Mas ele não vai entender nunca de contabilidade como você entende. Ele não vai entender nunca sobre gestão de liderança, pesquisa de clima, como um profissional de RH entende, como um profissional de gestão de pessoas entende. Ele não vai entender nada sobre saúde mental se ele não estudou sobre. E aí é um psicólogo, um psicanalista. Então, cada um no seu lugar. E aí tem espaço para todo mundo. Aí eu vou fazer uma ressalvazinha aqui. Então, quer dizer que antes de ele virar um gestor, ele tem que fazer um DISC, que é aquele estudo comportamental para poder ver se ele se encaixa como um líder? Ele vai ver ali no DISC, né, no perfil comportamental, quais são as habilidades altas e baixas que ele tem. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um excelente líder. Isso quer dizer que ele vai ter ali habilidades de comunicação baixa, mas ele vai ter uma habilidade como proatividade alta. Então, você imagina o conflito que isso vai dar. Ele se comunica pouco, mas é proativo. Aí você coloca uma pessoa para fazer a gerência lá do seu escritório. O cara vai querer passar por cima de tudo e o gerente vai ficar lá de braço cruzado e ainda sem comunicação. Então, na verdade, a gente vai entender dos processos, a gente vai conhecer. Eu acho importante a liderança conhecer de tudo. Outro exemplo, a gente fala sempre de RH, né, nas empresas. Eu acho que o RH, o setor, ele existe, tem uma liderança para isso, mas eu acho que todos os líderes de todos os setores precisam entender de gestão de pessoas. Claro que as técnicas, os formulários, os relatórios técnicos vai sair do gestor ou da gestora de RH, mas entender de pessoas, entender de liderança, isso é um papel de qualquer área, de qualquer empresa, de qualquer segmento. Verdade, e isso é importantíssimo. Agora, Tadeu, muitas empresas... Um advogado, por exemplo, que está abrindo o seu escritório agora, que ele mesmo vai liderar, a gente sabe que ele não vai contratar uma pessoa especializada em gestão de pessoas, no desenvolvimento humano. Ele mesmo quer liderar o escritório dele, ele quer alavancar, quer se desenvolver. Então, muitas das vezes, ele se torna o próprio líder. Sim. Mesmo não tendo experiência, não tendo as habilidades, não tendo aquela comunicação, e não sabe realmente como liderar uma equipe. Então, se você pudesse dar uma dica, o que seria mais urgente nesse processo da gestão de pessoas, além do que você já explicou? Se capacitar, primeiro entender o que é a gestão de pessoas. Por mais que ele entenda de advocacia, um médico vai abrir uma clínica médica, ele entende da área dele de medicina, mas muitas vezes é um escritório pequeno, uma clínica pequena,
E ele decide realmente não contratar um gestor. Então, assim, se fosse dar uma dica urgente, necessária, para poder entender dessa gestão de pessoas, o que seria? Seria a primeira coisa, ele precisa entender o negócio dele. O negócio que ele vai abrir, ele precisa dominar e entender. Fazer a gestão de recursos, de logística, de processos, ele precisa ter pessoas qualificadas para isso. Porque se ele achar que ele vai fazer gestão, eu posso dizer aqui com muita tranquilidade que ele está enganado. Ele não vai gerir, ele vai mandar. E aí, mandar não é gestão. Quando você faz gestão, você não manda, né? Quando você faz gestão, você lidera, você discute, você propõe, você muda, você pede opinião, você recebe orientações de profissionais qualificados. Então, a tendência de uma pessoa que abre o seu negócio, que está abrindo o seu negócio sem nenhum tipo de conhecimento de gestão, a tendência é que ele feche as portas cada vez mais rápido, o mais rápido possível, e por incompetência. O papo tá ficando bom, viu? Tô gostando, viu? Porque você vai fazendo essas abordagens, nós vamos refletindo, vamos fazendo aquela autoanálise. Associações. E será que eu tô pecando aqui? Será que eu tô pecando ali? O que é que eu posso fazer para performar? Será que realmente eu tenho que contratar? Não tenho dinheiro. E aí? Eu vou contratar e aí vai faltar? Como é que fica? Como é que eu gerencio? Então, são muitas perguntas, são muitas interrogações, mas você já deixou a sua fala, as suas explicações, e aí eu lhe pergunto, partindo desse sentido, dessas explanações, considerando que eu tenho uma pequena clínica, uma clínica com um atendente, um auxiliar, um outro colaborador lá para poder me ajudar nas atividades operacionais, para poder fazer a coisa crescer, e ainda não tenho um especialista que detenha o conhecimento da gestão. O que é que eu posso fazer para gerir essa equipe? Quais são as habilidades? Tem como fazer realmente uma gestão com uma equipe pequena, reduzida, com 3 pessoas? É muito pequeno o grupo, mas mesmo assim, dentro dessas competências, tem como fazer a gestão, o gerenciamento desse pequeno grupo de colaboradores? Tem. E aí, isso é importante que você está falando, por isso que existem os especialistas, por isso que existe a consultoria. Então, se eu tenho uma equipe pequena, estou abrindo uma empresa com 3 pessoas, logicamente que eu vou ter 3 pessoas operacionais. Eu estou ali como dono da empresa e vou precisar de 3 pessoas operacionais. Então, essa gestão, eu não tenho tempo. Eu estou ali pensando no negócio como dono, eu tenho 3 pessoas que vão estar na operação o tempo inteiro. Quem vai fazer essa gestão? Ora, se eu não tenho como ainda, estou começando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho receita para montar uma equipe de uma gestão financeira, uma gestão de RH, uma gestão de DP, eu vou contratar consultorias. E essas consultorias vão me dar o suporte até que eu vá amadurecendo, até que eu vá compreendendo, até que eu vá crescendo, tendo receita suficiente para que eu monte a minha equipe. E ainda assim, André, digo para você, na hora que você entende que você tem um gestor lá, por exemplo, né, uma gestão de finanças, de custos, ele pode chegar para você tranquilamente e dizer assim: André, você tem muita vontade de ter aqui dentro do seu escritório um DP, você tem muita vontade de ter aqui um marketing fixo aqui dentro. Mas eu vou dizer para você que com a experiência que eu tenho como consultor, não é viável pelo porte da sua empresa. Por enquanto, ainda não. Então, o que é ideal? Que você contrate. Que você contrate uma consultoria, que você contrate um especialista que preste serviço para você. E aí eu também te trago exemplo para vocês de um escritório de contabilidade, de uma clínica que faz questão, tem receita, tem gestores que conseguem conduzir dentro do seu consultório fiscal, contábil, RH, marketing, sem precisar contratar terceirizado uma consultoria. Então, Tadeu, uma dessas prioridades no desenvolvimento da gestão de pessoas é contratar realmente uma consultoria. Mas se você pudesse dar mais 2 dicas de prioridades, o que seria para esse desenvolvimento? Ótimo. Se eu tenho vou dar o exemplo do que vocês trouxeram aqui, uma empresa pequena com 3, 4 funcionários. A gente tem uma questão de continuar errando nas contratações, no recrutamento e na seleção. Eu gosto muito da fala do Bernardinho, né? Eu me especializo cada vez mais em consultoria, em desenvolvimento humano também na parte esportiva. Acompanhei a Rebeca Andrade aí por um bom tempo, estou acompanhando a Babi agora também na ginástica artística. E a gente precisa entender o seguinte: o Bernardinho diz o seguinte:
eu quero uma equipe de vôlei onde eu tenha 6 jogadoras ou 6 jogadores em quadra, André, onde eu tenha o melhor levantador do mundo, mas que além de levantar, ele saiba atacar. Então, eu quero ter o melhor funcionário na parte fiscal, mas que ele também entenda do contábil. Eu quero ter o melhor atacante, mas eu quero que ele seja o melhor atacante do mundo, mas que ele também saiba levantar. Porque na hora de uma decisão, se o meu levantador estiver no chão machucado, ele é um excelente atacante, mas ele sabe também levantar. Então, se eu tenho uma empresa que eu contrato pessoas com o perfil, né, um único perfil contábil, eu quero alguém com experiência extremamente contábil, somente contábil. Na hora que cair no colo dele, ou que você precisar de uma solução, de uma ideia, de uma mudança, de uma alternativa, de um contábil, de uma logística, você não tem, porque o cara é especialista. E ser especialista hoje já caiu por terra. Hoje a gente precisa ser multi, a gente precisa conhecer. A gente não precisa fazer tudo com perfeição. A gente não precisa dominar o mundo, até porque a inteligência artificial está aí, o ChatGPT está aí. Sou fã, adoro. E ela nos ajuda muito. Mas eu preciso ter pessoas ao meu redor que conheçam um pouco de tudo. E além de conhecer, que sejam proativas, que tenham vontade de fazer. Isso faz uma diferença com 1, com 2, com 3, com 10 funcionários. Bacana. Então, agora vamos avançar para o bloco 4, que é o bloco da gestão e resultados financeiros. Já até conversamos um pouco das questões voltadas para os aspectos financeiros que terminam impactando o não investimento em pessoas capacitadas para desenvolver as suas atividades e como você falou, hoje a gente vê muito, apesar de você ter dito que não necessariamente a gente tem que ser especialista em uma determinada coisa, porque vivemos um mundo globalizado onde nós estamos sendo absorvidos cada vez mais com informações, com conteúdos, então não necessariamente você tem que ser só focado em uma determinada coisa. Você tem que abrir a mente. Mas eu também sei fazer outras coisas. Aí você precisa, porque nunca se sabe o que vai acontecer ali dentro do escopo empresarial e a gente precisa ter cartas nas mangas para quando surgirem conflitos ou dificuldades, você não ficar refém de um único especialista e isso impactar diretamente até muitas das vezes na própria produtividade do negócio e do setor, como você falou aí em alguns momentos. Então, Tadeu, falando nisso, partindo para a parte da gestão estratégica, nos fale como o desenvolvimento humano ele pode realmente impactar financeiramente, trazendo resultados para a empresa. Eu também gosto dessa ideia, gosto da simplicidade das coisas, André. Você nunca vai encontrar um Tadeu que vai dizer para você, André, você tem que comprar esse sistema, você tem que investir nessa tecnologia. Eu acho que as boas ideias e as boas práticas elas estão aqui com a gente. Claro que uma excelente tecnologia, um excelente sistema de ponta, né, um CRM hoje funcional, de qualidade, vai ajudar bastante. Mas também se você não capacita ser funcionário, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Né? Mas eu adoro boas práticas, eu adoro banco de ideias sustentáveis. Eu adoro premiação e bonificação por boas práticas, por resultados que você traz, que não sejam só resultados de produtividade do dia a dia, da quantidade que você fez. Porque além da quantidade, tem que ter a qualidade. Então, não adianta Tadeu ter feito 20, Michele ter feito 30 e Michele ter retrabalho. Não faz sentido nenhum isso. Então, além da quantidade, eu preciso entender que a minha equipe, e ainda mais essa geração que está chegando, é uma geração que ela não está preocupada, André, em ganhar muito. Essa é uma geração que está preocupada com qualidade de vida. E sabe o que a gente fica pensando? Que essa é uma geração que não quer nada. Que essa é uma geração que quer chegar tarde. É uma geração que não quer ir trabalhar no outro dia. Só que nós, as empresas, nós, muitas vezes gestores, não estamos preparados para receber essa geração. Mas essa é uma geração que está chegando para dizer assim, opa, calma, eu posso fazer isso aqui, você está me pedindo para fazer em 8 horas por dia, eu posso fazer isso aqui em 4. Mas a gente não acredita, a gente não dá oportunidade, e às vezes o cara faz em 4 com quantidade e com qualidade. Então, quando a gente diz que essa geração que está chegando, ela não sabe o que quer e ela não quer nada, ela sabe o que ela quer. A gente é que ainda não procurou entender de que forma é que a gente vai saber lidar com isso. Então, resultado financeiro, ele nunca foi, eu tenho alguns
algumas perrengues com algumas palavras de alta performance, de produtividade, porque as pessoas falam de alta performance e produtividade pensando somente em números. E eu queria que as pessoas pensassem também em qualidade. Qualidade do trabalho que eu faço e qualidade de vida. Quanto mais qualidade de vida eu tenho, mais produtividade eu tenho. E produtividade sem retrabalho. Isso significa que ganha Tadeu, ganha a empresa, ganha o meu cliente e ganha todo mundo. Bacana. Você falou em alta performance, é um termo realmente que está sendo muito utilizado hoje em dia para poder rotular pessoas que são diferentes de outras em comparação à produtividade. Aí você falou de produtividade, você falou de bonificação, você então é favorável à meritocracia. Então, a meritocracia ela não pode impactar no clima organizacional. Você entende que a meritocracia, em algum momento, ela pode fazer com que esse clima não seja mais favorável, porque você vai criar um ambiente de competição, de disputa, de ganhar. E como esse ambiente associado ao clima organizacional, à meritocracia e ao ser que você vê que é o mais importante, porque esse ser faz com que você seja muito mais produtivo. Como você vê essa relação, essa sinergia de situações dentro da contabilidade? Como pode ser refletido essas situações na contabilidade? Perfeito. Na contabilidade, mas também vou estender para todas as empresas. Se a gente trabalha com meritocracia, com bonificação, com reconhecimento, vou falar aqui financeiro, por exemplo. Regras claras, André. Régua. E isso precisa ficar claro para todo mundo. Quais são os critérios que são utilizados? E além dos critérios utilizados, qual é o resultado? Qual foi o resultado? Qual foi o resultado que Tadeu teve e Michele teve? Então, assim, o que foi levado em consideração? E mais uma vez eu vou resgatar uma palavra que a gente falou aqui, mudança. Se existe uma regra, essa regra ela não pode ser quebrada nem mudada de hoje para amanhã. E nem dentro do próprio mês. Se a regra precisa ser mudada, ela precisa ser dita, ela precisa ser divulgada e dito que a partir do mês que vem, ou a partir de 60 dias, ou a partir de 2026, vai estar valendo. Então, imagina, eu estou ali, aí você trouxe uma questão da rivalidade, da briga, né? Entre eu e Michele lá, pau a pau, a gente disputando o valor, a bonificação, que é importante para ela e é importante para mim. E aí chega dentro do próprio mês e diz assim, olha, a regra mudou. Michele estava ganhando. E aí a regra mudou e me favoreceu. Como é que Michele vai me olhar? O que é que Michele vai pensar? A primeira coisa que ela vai dizer isso é injusto. Aí vem a desmotivação, aí vem o olhar diferenciado para Tadeu, aí vem o olhar diferenciado de descrédito, de descrença das pessoas em relação à gestão, em relação à empresa. Eu sou a favor, sim, mas desde que as regras, a comunicação, ela seja clara para todo mundo e todo mundo tenha conhecimento do que é que vale e do que é que não vale. Então, as regras precisam ser postas, divulgadas e elas podem ser alternadas para melhorias, mas divulgadas com antecedência e praticadas no tempo certo. E ter esse olhar cuidadoso com as pessoas, entender o que elas realmente vão sentir, vão pensar, essa competitividade. Então, não é simplesmente você encontrar uma métrica e vai ter que seguir daquela forma. Entender realmente como cada perfil vai se comportar daquilo que estamos determinando. Então, o seu André falou, e você também, Tadeu, mas foi muito dentro do ambiente organizacional. Sim. Mas nós, como os contadores, a contabilidade em si, ela não é somente números. Então, a gente também precisa ter o papel de desenvolver as empresas, os nossos clientes. Então, a gente tem uma visão estratégica. A gente não lida somente com tributos, de enviar uma guia. A gente precisa analisar os números para poder ter uma tomada de decisão precisa, mas a gente precisa também ter esse conhecimento para ajudar os nossos clientes a desenvolver a gestão de pessoas, o desenvolvimento humano também nas empresas. Então, como é que você vê, como é que os contadores em si, a contabilidade, ela pode ajudar os gestores dessas clínicas, dos escritórios, a desenvolver a equipe deles, a colocar em prática realmente a gestão de pessoas, como a gente fosse um consultor dos nossos clientes nessa parte mais humanizada? Sim. Logicamente que nem todo mundo vai ter essa habilidade, né, de ser um consultor.
né? Você vai ter pessoas ali altamente operacional na sua equipe e você vai ter aquela pessoa que é aquela pessoa que pode ser, sim, uma pessoa trabalhada, que tem habilidades altas de comunicação, de relacionamento, para que ela dissemine esse trabalho, mas a empresa também que tem esse funcionário, ela precisa estar muito disposta a fazer esse investimento. Porque às vezes a empresa diz assim, eu quero muito que meus funcionários sejam consultores, mas ela não está disposta a abrir mão desse funcionário se ausentar uma manhã ou uma tarde para fazer uma visita. Ela não está disposta, muitas vezes, a liberar o seu funcionário para que ele passe um dia inteiro numa empresa para treinar e capacitar os funcionários dos seus clientes. Então, querer é uma coisa, fazer é outra. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Então, primeiro, parte da liderança. Quem é a pessoa que tem a habilidade que a gente pode desenvolver? Acho que a habilidade todo mundo tem. Competência, né? Quando alguém diz assim, você não tem competência. Quem não tem competência é a pessoa que está dizendo, é o incompetente. Porque praticamente ele não tem a capacidade ou não quer desenvolver essas competências. Então, meu papel enquanto líder é identificar as competências da minha equipe, de cada um. Dentro dessa identificação, eu não vou ter todos, logicamente, que têm essa competência, essa habilidade, né, de desenvolver, de treinar, de capacitar, de se comunicar e de se relacionar. Mas dentro da minha equipe vai ter pelo menos um. E quem é essa pessoa que eu identifico? O que é que eu faço com ela? Né? E outra coisa, que comunicação é que eu levo para o meu cliente dizendo para ele qual é a minha proposta? Né? O que é que eu quero? O que é que eu pretendo? O que é que eu ofereço a ele? Então, isso é importantíssimo. Querer nem sempre é poder. Às vezes a empresa quer, mas ela também não está disposta a abrir mão, muitas vezes, para que esse trabalho seja feito. Perfeito. Você falou da questão de identificar aquele potencial no nosso colaborador para poder desempenhar a função, de desenvolver a gestão de pessoas. Só que muitos dos nossos clientes, eles podem pensar também no planejamento financeiro. Como é que eu posso alavancar a minha empresa? Então, como é que eu posso identificar os indicadores de desempenhos dentro do meu ambiente organizacional, nas pessoas? Deixa eu ver se eu entendi. Como você pode identificar... Isso. A importância... A gente hoje se fala muito sobre os indicadores de desempenho. Sim. E você falou que primeiro a gente precisa identificar que aquela pessoa realmente tem aquele potencial. Então, como é que você vê a importância desses indicadores de desempenho? Como é que a gente pode identificar? Pronto. Pesquisa de clima, já ouviu? A gente faz pesquisa de clima internamente para as nossas empresas. A gente pode fazer pesquisa de clima também para os nossos clientes, para que a gente possa identificar de fato o que é que eles precisam. Porque essa resposta quem vai trazer são os funcionários da empresa, que é o meu cliente. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo muito prático. Às vezes as pessoas me chamam assim, Tadeu, eu preciso que você faça uma palestra aqui motivacional na minha empresa. Aí eu falo, por quê? Não, porque eu vejo que as pessoas elas estão desmotivadas, elas não estão entregando resultado. E aí, talvez se você vier aqui, fizer uma palestra, fizer uma dinâmica, talvez isso mude. Eu falei, meu amigo, não me pague para fazer isso. Porque não é isso que vai resolver a questão da sua empresa. Eu poderia até aceitar, pegar o seu dinheiro, botar no bolso e ir embora. O que sua equipe quer, a desmotivação, pode ser outra. Não é uma palestra, porque você é até motivo de riso, de risada das pessoas. Para chegar lá, fazer uma dinâmica, fazer uma brincadeira, fazer uma palestra motivacional, e as pessoas vão olhar e dizer assim, esse cara tá achando que ele tá onde? No mundo de Alice? Porque a questão aqui é outra. Então, se eu aplico pesquisa de clima na minha empresa para saber quais são as necessidades, eu também posso oferecer para os meus clientes uma pesquisa de clima que talvez eles nem saibam o que seja, nunca viram, nunca aplicaram, para entender qual é a necessidade que os funcionários estão dizendo naquela pesquisa de clima, para que vocês possam oferecer o melhor serviço para eles, o serviço mais assertivo, diretivo, em cima daquilo que realmente eles precisam. Tadeu, tenha certeza que a sua participação ela foi muito enriquecedora. Foi uma tarde de muito aprendizado, troca de experiência, reflexão. Tenha certeza que vamos sair daqui com muito, muito conhecimento mesmo compartilhado. E agradecemos pela sua participação, por tudo que você orientou, pelo seu olhar humano no desenvolvimento das pessoas, na gestão e a sua preocupação de realmente que um líder, ele precisa ter aquela capacidade, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa estar ali junto com as pessoas. Já respirando essa cultura. É verdade. Eu acho que é importante. Um cara que vem de fora, como o André trouxe o exemplo, ele não respira, ele não conhece ainda o negócio.
E você tem dentro ali pessoas que estão preparadas, ou se não estiverem preparadas, mas pelo menos já respiram e sabem qual é o propósito do negócio. E isso é muito importante, porque o líder ele não precisa ter somente conhecimento técnico. Ele precisa realmente entender as pessoas. Ele precisa ser empático, ele precisa desenvolver, ele precisa estar ali no dia a dia e não somente pensar em números, em crescimento, na necessidade. Então, assim, é gratificante ouvi-lo e por essa participação. Agradeço muito. Também agradeço muito a você. E eu, acrescentando, quero fazer menção honrosa aqui. Você fez um trabalho excepcional dentro da Onyx Assessoria, capacitando toda a nossa liderança, dando um olhar diferenciado e se preocupando principalmente com o ser das pessoas. Hoje vivemos um mundo que, para poder fazermos acontecer, nós colocamos em primeiro lugar as questões financeiras, as questões das competências, as questões das qualificações e dos títulos. Mas antes de títulos, antes de resultados, antes de auto-performance, é necessário que se tenha o olhar no outro, o olhar conjunto, a reciprocidade, se colocar no lugar do outro, pois pessoas precisam de pessoas. E quando a gente coloca em primeiro lugar os números, nós estamos fadados realmente e verdadeiramente ao fracasso. Então, Tadeu, nosso grande amigo, mentor e consultor, muito obrigado pela sua participação. Ficamos enaltecidos verdadeiramente com essa sua contribuição. Muito obrigado. E aqui uma pequena lembrança para você, minha e de Michele e da Onyx, por tudo que você fez por nós durante todos esses períodos e momentos. Muito obrigado. Eu agradeço, André, o reconhecimento, o carinho que a Onyx tem comigo. Eu quero estender aqui para as pessoas, os funcionários da Onyx que estão assistindo, porque até hoje eu mantenho contato, eles mantêm contato comigo. Inclusive até ex-funcionários que saíram, de vez em quando comentam minhas postagens. E isso que é o bacana, né? A gente saber entrar e saber sair do lugar, né? Meu pai sempre dizia isso para mim: meu filho, uma coisa que você precisa aprender é: você precisa entrar, mas você vai sair pela mesma porta que você entrou, que é a porta da frente. Então, eu carrego isso com muita dedicação, com muita vontade. Tudo que eu faço é sempre pensando em fazer o melhor, que é diferente de ser o melhor. Eu não quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor. Porque se eu fizer o melhor, eu vou provocar a Michele para fazer melhor ainda. Se eu fizer melhor, eu vou provocar a André para fazer o melhor ainda. Mas é preciso que a gente tenha essa capacidade, essa tranquilidade de entender que fazer o melhor, a gente estende isso para tantas pessoas, não só para a Onyx interna, mas para os clientes da Onyx e outras pessoas que estão vendo, que estão assistindo e que dizem assim: é possível fazer. E você, André, com uma empresa de contabilidade, você tem demonstrado isso, que é importante e que dá para fazer. Só precisa querer. E você quer. Então, parabéns. É isso aí, meu guru.